A pontuação em português parece um bicho de 7 cabeças, não é? Um monte de regras que ninguém entende direito? Mas e se eu disser que dá para simplificar tudo em apenas 2 princípios? É isso mesmo, a gente vai transformar essa confusão toda num sistema super lógico, uma ferramenta poderosa para passar em qualquer prova. Vamos começar quebrando logo de cara o maior mito de todos. Sabe aquela história de que a vírgula serve para respirar? Então, pode esquecer isso agora mesmo. Essa ideia, além de errada, é a causa de muitos, mas muitos erros. A verdade é muito mais inteligente. A pontuação não tem nada a ver com o nosso fôlego, e sim com a arquitetura da frase. A função dela é organizar as ideias, mostrar quem está ligado a quem e, claro, evitar aquela confusão de sentido. É uma ferramenta para clareza, não para os pulmões. Então vamos lá. A primeira grande chave para dominar esse sistema todo é entender a ordem natural das coisas em português. É um fluxo intuitivo que a gente vai chamar por uma sigla para facilitar. SUVK. SUVK, parece nome de super-herói, né? Mas é só sujeito, verbo, complemento e adjunto. É o jeitinho que a gente pensa. Quem faz a ação, qual é a ação recai sobre o quê e em que circunstâncias. Por exemplo, eu comprei uma bicicleta ontem. Simples, direto, na ordem que a gente espera. E aqui vem a regra de ouro, a mais importante de todas. Os elementos principais, sujeito, verbo e complemento, são o esqueleto da frase. Eles são um time, inseparáveis. E por isso, nunca, em hipótese alguma, a gente pode colocar uma vírgula entre eles. Pode acreditar, esse é o erro que mais tira ponta em provas. Olha só como fica claro nesses exemplos. Dizer João saiu quebra a ação no meio. Fica estranho, não soa natural. A mesma coisa em Ricardo comprou uma empresa. O que ele comprou? Uma empresa. É uma informação direta. O correto é manter esse núcleo unido, fluindo sem interrupções. Proteger essa sequência já é meio caminho andado. Ok, então a gente não pode separar o núcleo da frase. Mas e aquelas informações extras? Os comentários, os detalhes que a gente adora colocar? É aí que entra a nossa segunda chave mestra. Tudo o que interrompe aquele fluxo natural do SUVK precisa ser devidamente isolado. Pensa nesses termos extras como se fossem visitantes no meio da frase. Eles são bem-vindos, claro, mas precisam ser anunciados. Explicações, detalhes, comentários, tudo que entra no meio do caminho do SUVK precisa ser cercado pela pontuação. A gente coloca vírgulas, travessões ou parênteses para dizer, olha, isso aqui é um extra, tá? A frase principal continua logo depois. Agora que a gente tem essas 2 chaves no bolso, a de proteger o núcleo SUVK e a de isolar as interrupções, vamos ver como as regras de vírgula que pareciam um pesadelo começam a fazer todo o sentido. Este exemplo é simplesmente fantástico. Na primeira frase, sem vírgulas, eu estou especificando, restringindo. Só aqueles servidores que fizeram greve é que levaram falta. Já na segunda, com as vírgulas isolando o trecho, eu estou dando uma informação extra sobre todos os servidores. A frase principal é: os servidores levaram falta. E eu acrescento, como quem não quer nada, a propósito, eles fizeram greve. Uma vírgula muda completamente de quem a gente está falando. E este aqui então? O impacto é imediato. Não espere por mim significa pode ir, se adiante. Agora, se eu coloco uma vírgula, não, espere por mim. A frase vira o oposto, vira um pedido, quase uma súplica. A vírgula transforma um adeus num por favor fique. É a prova de que pontuação é sobre sentido e não sobre estilo. O famoso termo adverbial deslocado. Sempre uma dor de cabeça. Mas olha só como simplifica. Se esse termo que indica tempo, lugar ou modo aparece lá no começo da frase, a gente pode usar uma regra prática. Se ele for curtinho, com até 2 palavras, a vírgula é opcional. Agora, se for um termo mais longo, com 3 ou mais palavras, aí a vírgula é obrigatória. Faz todo sentido pelo nosso segundo princípio. Uma interrupção maior pede uma marcação mais forte. Aqui temos outro caso clássico de confusão. Sem vírgula, Patrícia está explicando quem é jornalista. É um aposto. A jornalista é a Patrícia. Agora, com vírgulas, Patrícia vira um vocativo. Eu estou chamando Patrícia para contar a ela uma fofoca. Ô Patrícia, a jornalista perdeu 22 quilos. No primeiro caso, é uma descrição. No segundo, é um chamado, um diálogo.
Então, para a gente resumir rapidinho, a vírgula serve para quê? Para enumerar coisas numa lista, para separar ações independentes em sequência, para isolar aquelas expressões explicativas, tipo isto é, ou seja, e até para indicar que um verbo foi omitido, para não repetir. Percebem? Tudo se encaixa na ideia de separar elementos de mesmo nível ou de isolar uma informação extra. E o mais legal é que essa lógica toda não vale só para vírgula, não. O sistema de organizar a frase funciona para outros sinais também. Vamos ver rapidinho como o ponto e vírgula e os dois pontos se encaixam perfeitamente nisso? O ponto e vírgula é tipo uma vírgula com superpoderes. Ele serve para organizar listas que já têm vírgulas dentro, para não virar bagunça. Como no exemplo, ele cria blocos de informação. Já os dois pontos são como uma seta apontando e dizendo: atenção, o que vem a seguir vai explicar o que eu acabei de falar. Tem um objetivo? Que objetivo? Passar no concurso. Ele cria uma expectativa e entrega a resposta. Então, no final das contas, é isso. A estratégia para dominar a pontuação em qualquer frase se resume a esses dois passos simples. Primeiro, encontre o coração da frase, o SUVK, e proteja como um tesouro, nada de vírgulas ali. Segundo, identifique tudo que está de fora, tudo que é extra e isole-o com a pontuação correta. É um método, um sistema, não é só decorar regras soltas. E, para terminar, fica aqui uma reflexão. Olhando para a pontuação por essas duas lentes, a da proteção da estrutura e a do isolamento das interrupções, qual era aquela regra que sempre pareceu confusa, arbitrária e que agora de repente faz todo o sentido? A resposta a essa pergunta é a prova de que o sistema realmente funciona.